irmãos de São Paulo, hoje eu estarei pregando sobre o tema Quem é Jesus? Quem é Jesus? O texto básico está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 38 ao 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos enfrentavam uma tempestade. As tempestades da vida existem. Elas são, acima de tudo, inevitáveis. Elas chegam para o rico, elas chegam para o pobre, elas chegam para o doutor, elas chegam para o analfabeto, elas chegam para os jovens, elas chegam para os velhos, elas chegam para os crentes e elas chegam para os descrentes. Muitas vezes estas tempestades chegam e transtornam a nossa vida. É uma enfermidade grave, um acidente dramático, um luto doloroso, um divórcio amargo, uma perda financeira terrível, a perda do emprego, o desespero humano que se bate. É uma situação que você não imaginava e que vem e instala-se em sua vida da forma que você não previa. Elas são inevitáveis, queira você ou não. As tempestades da vida são inevitáveis. Não vivemos aqui numa redoma de vidro. Deus não nos colocou aqui no mundo numa estufa isolada, muito menos num amparo blindado para que nada nos acontecesse. Não, pelo contrário, Deus nos colocou aqui neste mundo da maneira como somos, pecadores, frágeis, corrompidos, desobedientes. Essa é a situação do ser humano. Nós estamos sujeitos às doenças, ninguém escapa disto. Estamos sujeitos às lutas, às provas, às batalhas, à dor e o sofrimento. Nós não queremos a dor, ninguém quer sentir dor, ninguém quer sofrer. Mas a palavra de Deus diz que todos sofrem. A realidade em que vivemos mostra que todos sofremos. Não há neste mundo quem não sofra. O poeta Castro Alves, eu gosto muito de poesia, um dos maiores, se não for o maior poeta da nossa pátria, em dado momento da sua vida, depois de cansado de tanta dor e sofrimento que ele via no mundo, na sua cidade, no seu país, na sua casa e na sua própria vida, um dia em desespero ele compõe a poesia dos desesperados, daqueles que não sentem Deus e não conseguem ouvir Deus, porque há momentos na vida que você não consegue ouvir Deus e parece que Deus não consegue ouvir você. E Castro Alves, o grande poeta, ele exclamou de maneira solene, de maneira maravilhosa: Deus, ó Deus, Senhor meu Deus, o que há no mundo que não seja sofrer? A gente nasce, vive um só instante e sofre até morrer. O sofrimento faz parte da existência humana. Não adianta você questionar por que tem que ter o sofrimento, por que eu sofro, por que eu estou sofrendo, por que o sofrimento entrou na minha vida, por que é que o sofrimento entrou na minha casa, por que é que o sofrimento entrou na minha família, por que, meu Deus, por que isto tem que acontecer? Esta pergunta é inócua,
Não adianta, não vale. Ela não resolve o problema e não move Deus a agir. Enquanto você estiver perguntando por quê, falando eu não mereço, Deus não existe, Deus não liga, não se importa. Enquanto você estiver nesta condição, é verdade, Deus não é nada para você. Você vai sofrer sozinho, porque Jesus disse para os discípulos, e ao dizer para os discípulos esta palavra, na realidade ele estava querendo mostrar para os discípulos que não era pelo fato deles terem deixado pai, casa ou mãe para segui-lo pelos desertos da Galileia, é que eles estariam abençoados, protegidos, e com eles nada aconteceria de ruim. Não, Jesus os preparava para o pior, porque Jesus desde a eternidade sabia que os seus discípulos seriam perseguidos, mortos ao fio da espada, crucificados, queimados, serrados, trucidados. Jesus sabia. Eles não sabiam, mas Jesus sabia. É a contingência da vida. E por isso Jesus disse a eles: no mundo tereis aflições. Quem pode negar a palavra do Cristo? Quem pode? Qual é o ser humano, por mais inteligente, abalizado, cientista, por mais sábio que seja, ainda que seja um profundo conhecedor da filosofia e da ciência, quem é que pode dizer, não é verdade, Cristo está errado? Quem? Mas ainda que se atreva a fazer isto, a realidade negará a sua própria negação, porque a realidade aqui no mundo é de dor e sofrimento, em todo o planeta, em todo lugar, em todas as nações, em alguns lugares muito mais grave, mas em todos os lugares existe sofrimento, e as pessoas têm que enfrentar as tempestades da vida. Elas são inevitáveis. Nós estamos sujeitos a doenças, lutas, exatamente por isso, porque as tempestades você não pode evitar, você não pode adiar, você não pode dizer que nunca haverá tempestade na sua vida. Uma outra característica das tempestades: quando começa a chover, há um aviso, a gente percebe, a gente sente. Às vezes não vem a chuva. Eu me preparava para sair de casa e o céu começou a ficar escuro, bravo, pesado, e eu pensei, não vai dar para ir. Até conversei com o Márcio e disse: Márcio, se chover, está cancelado, é o céu aberto. Mas o meu coração imediatamente se aqueceu, e Deus, através do seu Espírito, me disse: vai e prega, porque não haverá chuva. Eu olhei para a nuvem, mas ouvi a palavra e falei: melhor confiar em Deus. Não choveu, estamos aqui trazendo esta mensagem para todos aqueles que têm ouvidos, pois Deus diz de maneira bem clara: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito te diz. Eu não conheço ninguém aqui, é difícil encontrar pessoas que não tenham orelha e ouvido. Então é para você esta mensagem. Se você tem ouvido, ouça. E se você tem ouvido e não quer ouvir, o seu problema não é comigo, é com Deus, com o justo juiz. Porque eu vim aqui para pregar. Eu estava dizendo ao Márcio: eu tenho que fazer esse trabalho, sabe por quê? Ele falou: eu sei, se não fizer, acerta as contas com Deus, né? E eu disse de maneira bem clara: o apóstolo Paulo sentiu este peso e esta responsabilidade. E o apóstolo Paulo dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho. Muitas vezes essas tempestades chegam e elas são, além de surpreendentes, inesperadas. Estas tempestades, elas se abatem de súbito em nossa vida. Essas tempestades aparecem e chegam de maneira inevitável. Elas chegam de súbito. Elas não mandam um telegrama para você: ó, você se prepare porque você vai sofrer. Não, elas não mandam, não tocam a campainha da sua casa. Elas não vêm através de correio, da televisão, do e-mail, do Facebook, de qualquer outro meio de comunicação. Não, a tempestade chega quando você menos espera. Notem, os discípulos estavam tranquilos no barco. O mar estava calmo, a água tranquila, o céu aberto. E de uma hora para outra a tempestade se abateu.
Eles não esperavam, eles ficaram apavorados, entraram em pânico, porque aquilo é inesperado. E a tempestade que se abate sobre a sua vida, você nunca conseguirá esperá-la, preveni-la, adiantá-la. Preveni-la, perdão. Quando você menos espera, as tempestades se abatem sobre a sua vida. Você chega para trabalhar feliz, contente, alegre, abre o seu computador, prepara a sua mesa, quando o telefone toca e dizem: é para você comparecer ao departamento pessoal. No meu tempo era isso, hoje é RH. As pernas bandeiam, porque o desemprego ronda a nação, o desemprego ronda as nossas famílias. O só citar a palavra desemprego faz qualquer trabalhador tremer. E quando você recebe o bilhete azul, e quando você fica triste, chateado com aquela demissão, o que você vai fazer com aquela carta que não tem mais do que 2 linhas, mas que destrói todos os seus sonhos? Com apenas 2 linhas, o patrão e o desemprego acabam com a sua vida profissional. E você fica triste, apavorado, preocupado. Como vai ser daqui para frente, meu Deus? O que eu vou fazer? Aí a coisa piora, porque você se lembra de como está aqui fora. O ambiente está terrível. É desemprego, o desespero se abate sobre as famílias, e você agora se vê como um desempregado. Muitos mesmo, já se suicidaram por causa do desemprego. E os discípulos então, quando foram pegos por aquela tempestade, de forma inesperada, eles começaram a lutar, eles começaram a tentar administrar a crise, eles começaram a fazer tudo o que eles podiam, mas nada acontecia. Eles queriam ir para a direita, o barco ia para a esquerda. Eles queriam ir para frente, o barco ia para trás. Muitas vezes é isso que acontece na sua vida. Você tenta de todas as maneiras e só vai para trás, e só vai para o buraco. O desespero bate a porta. Isto porque, queridos irmãos, a outra característica das tempestades é que elas são insuperáveis. Você não tem forças para vencer as tempestades da vida. Sozinho, elas podem acabar com você. As tempestades são insuperáveis. Talvez você esteja vivendo uma crise, você não consegue administrá-la. A tempestade, o vento só aumentavam, e o desespero também. Mas é impressionante que o texto básico do Evangelho lido nesta tarde, ele tem algumas perguntas curiosas. 3 perguntas na realidade. São 3 perguntas que fazem você compreender qual é o problema da fé ou da falta de fé. Os discípulos perguntaram a Jesus. É a pergunta dos discípulos. Eles iniciam o diálogo, eles iniciam o debate. Mestre, não te importas comigo? Não vês que estamos caindo, afundando, nos perdendo? Não vês que estamos afogando? Quando passamos crises, quando enfrentamos os problemas, eu já passei por isso. Há um momento na sua vida que você pensa que Deus não está te ouvindo, Deus não se importa com você, Deus está longe, eu recebo dele só o silêncio, nada mais, e isso é aterrorador. Tem pessoas que lutam e oram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10, 20, 30 anos da vida, como Mônica, a mãe de Santo Agostinho. O filho era um devasso, o filho era um beberrão, o filho era mulherengo e vivia nos puteiros da vida. Era assim que vivia Santo Agostinho antes da conversão. Ele vivia mais na zona do que em casa, diz a história. Mônica, cristã piedosa, nunca parou de orar pelo filho um único dia da sua vida. Ela morreu sem ver o filho restaurado. Mas depois da morte da mãe, Santo Agostinho, lendo a carta aos Romanos e percebendo a tragédia da sua vida e percebendo a perdição na qual estava,
Ele ouvindo crianças no jardim da sua casa brincando e cantando, toma e lê. Era uma cantiga da época de brincadeira de crianças, mas Deus usou aquela palavra para tocar a mente, o coração e a vida de Agostinho. Ele correu para dentro de casa e encontrou uma Bíblia aberta, como todos os cristãos supersticiosos fazem, Salmo 91, como fetiche. Mas ele pegou aquela Bíblia e começou a ler. E quando ele conheceu o Evangelho, a palavra e esta realidade de pecado e perdição, ele imediatamente foi vencido pela graça de Deus. E a sua teologia, depois que ele se tornou um convertido, um sacerdote requisitado, famoso, mestre em todas as letras, filosofia e principalmente em teologia, então, a partir deste momento, Agostinho agradece a Deus e vai desenvolver a teologia da graça para entender que graça maravilhosa é esta que me salvou. E Santo Agostinho, então, desenvolve todo o arcabouço da teologia da salvação no seio da Igreja Católica, Apostólica Romana. Isto no século IV da nossa era. Então, é preciso que a gente entenda que nós não devemos questionar Deus. Não é possível questionar Deus. As tempestades também, elas são pedagógicas. E agora já estamos chegando perto do centro, do cerne desta mensagem. Toda tempestade, toda dor e todo o sofrimento que você passar na vida, não importa a época ou o tempo, Deus está dando sinais de que quer te salvar. Deus está te disciplinando sem você perceber. As tempestades da sua vida devem servir para você refletir e procurar entender o que Deus quer de mim, o que Ele está querendo de mim. O caminho é este, porque a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. O ateu dificilmente irá invocar o nome de Deus. Alguns se convertem, mas a maioria jamais invocarão o nome de Deus e perdem a chance. Todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Sabe por quê? Quando verdadeiramente, sinceramente o coração invoca o nome de Deus, ele ouve e ele vem salvar. Porque Jesus mesmo disse de maneira bem clara: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Na realidade, perguntar a Deus por que Ele não responde já é um tremendo pecado. É demonstração da falta de fé, de conhecimento, de entendimento da própria vida e de suas tragédias. Você não deve perguntar por que Deus está fazendo isto comigo, ou porque Deus não está se importando comigo. Você tem que olhar para a tragédia, olhar para o passado, o presente, para o tamanho da sua incapacidade, e corra invocar a Deus, invocá-lo como Deus e Senhor de forma submissa, não censurando como fizeram os discípulos. Na realidade, esta palavra dos discípulos não era uma pergunta, mas era uma censura, uma reclamação: mestre, nós aqui sofrendo, quase morrendo, o Senhor estava dormindo, não se importa conosco. Quem é o homem para que se lembre? Quem é o homem para que Deus se lembre dele? Nada. A Bíblia diz que nós somos, sabe o quê? Vermes. Vermes. Se você pensa que alguma coisa na vida, Deus está dizendo através da sua palavra, está lá escrito para quem quiser ver: todo homem é verme. Onde a vaidade? Não há lugar para vaidade, não há lugar para orgulho. Ninguém é melhor do que ninguém, até porque todos vocês sabem, morreu, todo mundo vai para a terra, para o túmulo ou para o crematório. Acabou. Ninguém é melhor do que ninguém. Rockefeller, o homem mais rico do mundo em sua época, grande petroleiro, tinha uma fortuna fabulosíssima, a maior do mundo. Ele morreu velho, idoso. Mas quando morreu, os repórteres logo após o velório, já à porta do cemitério, cercaram o contador dele com aqueles microfones, lápis e tudo, querendo saber, querendo uma pergunta, uma palavra, até que alguém lhe perguntou: quanto Rockefeller deixou? O contador não titubeou, ele deixou tudo, não levou nada. Então é preciso que você tenha esta consciência. A palavra de Deus diz claro: nós somos vermes, ninguém é nada neste mundo aos olhos de Deus. Você deve ser aos olhos do homem.
Você pode ser alguém aos olhos da sociedade, mas aos olhos de Deus, lembre-se, enquanto você não se humilhar sobre a poderosa mão de Deus, você é verme e você morrerá sem salvação. Você irá para o inferno e não haverá consolo, nem chance, não haverá hipótese alguma de você escapar do inferno. Essa história de estados e lugares absurdamente intermediários, o purgatório, por exemplo, isso não tem na Bíblia, isso é religião. Não é Bíblia, não é palavra de Deus. Quem te ensina isso está mentindo, está traindo a palavra de Deus. Na sequência, eles questionam: mas não foi o Senhor que nos mandou atravessar o lago? E justamente na hora em que nós estamos obedecendo uma ordem de Deus, e justamente por sermos obedientes, nós sofremos. Isso acontece também. No mundo tereis aflição. Marta, todos conhecem a história. Lázaro, seu irmão, morreu. E ela mandou avisar Jesus, mandou os emissários. O lugar onde estava Jesus para chegar até a casa de Lázaro dava uma viagem a pé, óbvio, de um dia. Mas Jesus demorou 3 dias para chegar. Quando Jesus chegou, Marta disse para ele, de maneira bem censurável, mas na realidade era ela quem estava censurando Jesus. Jesus lhe faz perguntas. E ao responder as perguntas, ela só sabe usar o verbo no passado ou no futuro, mas não no presente. Eu sei, Senhor, que Ele há de ressuscitar no último dia. Jesus falou: não, Marta, isso é futuro. Eu sou o que sou e eu estou aqui presente agora na realidade. Ele ressuscitará agora, porque eu cheguei, e onde eu chego a morte recua. O nosso problema muitas vezes é que queremos viver ou só no passado. Tem pessoas que ficam presas ao passado, ou só no futuro, sonhando com um futuro que nunca chegará, mas vivem sonhando a vida inteira e nunca chega. Em loteria esportiva, Mega Sena, por exemplo, é uma esperança sem futuro. É uma esperança sem futuro. Alguém ganha? Ganha. Eu queria ganhar na Mega Sena? Gostaria. Quem não gostaria? Só um leva o prêmio. Quando muito, 2, 3. Você sabe quantas chances você tem de acertar na Mega Sena? É uma em 51 milhões de apostadores. Tem alguma chance? Tem. Mas tem alguma chance de que esta chance se converta em futuro para todos os que jogam a vida inteira? Claro que não. Então nós temos que olhar o presente, viver o presente, administrar o presente. Sabe por quê? Porque você está vivo aqui agora. À meia-noite, depois do jantar, você não sabe se você morrerá. Havia um rico fazendeiro, do qual Jesus mencionou os seus discípulos. Era um homem muito rico. E a fazenda dele produziu muito. E ele viu que ele tinha muito cereal, muito trigo, estava rico, abarrotado, não tinha onde guardar e não sabia o que fazer. Mas em dado momento, o egoísmo, em dado momento a falta de fé e compromisso com Deus colocou no seu coração um desejo meramente humano. Já sei, vou derrubar os meus celeiros, construí-los ainda maiores e vou estocar tudo para mim. Eu estou rico. E depois que eu estocar tudo, eu direi: ó alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Come, bebe, regala-te, a tua vida está ganha. Sabe o que disse Jesus? Louco, porque esta noite pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Quem duvidar que a morte acontece todos os dias, todas as semanas, todos os meses, voltando todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, passa uma horinha apenas no IML de São Paulo. Pede para entrar se tiver coragem. E vá lá olhar quantas pessoas morrem todos os dias só em São Paulo para a morte.
É uma realidade da qual você não pode fugir. A Bíblia diz: a vida de um homem, ela sobe a 70 anos, ou havendo vigor a 80, 90, mas o melhor disso é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós. Mas o texto diz que Jesus fez uma pergunta para os discípulos. Ele respondeu e não justificou porque ele estava dormindo. Na realidade, ele estava dormindo porque ele trabalhara o dia inteiro pregando e anunciando as boas novas, atendendo os pobres, atendendo os paralíticos, os coxos, os cegos. Realmente ele estava cansado. Mas Jesus não justifica, não explica e não diz nada a respeito do porquê que ele estava demorando ou estava dormindo. Ele retribuiu com uma outra pergunta: por que são assim tão tímidos? Por que vocês não têm fé, ó homens de pouca fé? O que está acontecendo com vocês? E eles praticamente não conseguiam entender o que Jesus estava querendo dizer. E o que Jesus estava querendo dizer é que eles precisavam aprender a ter fé. Portanto, aquela tempestade, como que de maneira proposital, se abateu sobre eles. Porque através daquela tempestade, Jesus os estava treinando no exercício da fé, para que eles pudessem ser discípulos e tivessem toda a intrepidez, coragem para pregar o Evangelho. E eles anunciaram o Evangelho por todo mundo, debaixo de ameaças, de prisão, de açoites, de apedrejamento, de mortes. E eles não paravam. Os mártires morriam no meio da fogueira, aquela fogueira ardente, a história conta. Eles morriam cantando. Paulo estava preso na prisão com Silas, e ao invés de se lamentar a triste sorte, sabe o que eles estavam fazendo? Cantando. E enquanto eles estavam cantando, as portas da prisão se abriram, caíram, ruíram milagrosamente. Desesperado, o carcereiro que morava no porão ao lado da prisão com sua família se ajoelhou e foi logo perguntando: o que farei para ser salvo? Na realidade, ele não estava falando de salvação eterna, ele estava falando como ele faria para ser salvo da morte que ele sofreria como castigo, porque dormira no posto e os prisioneiros haviam fugido. Na realidade, ele pensou que haviam fugido. Paulo diz: estamos aqui, não precisa ter medo. Mas diante da pergunta: o que farei para me salvar? A resposta foi simples: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Queridos irmãos, eu chego agora na pergunta que é o centro da mensagem de hoje. A pergunta dos discípulos agora novamente. Uma outra pergunta, a terceira e última pergunta. Quando eles viram Jesus andando sobre as ondas e apavorados ainda mais ficaram, acreditando ser um fantasma, tanto que o Evangelho registra, eles gritaram: é um fantasma, e morreram de medo. Jesus logo informou: não tem mais, sou eu. E eles viram que Jesus vinha andando sobre as ondas no meio de uma tempestade. Dá para acreditar nisso? Coisa louca, não? O cético não acredita, o descrente não acredita. Mas aquele que aceita Jesus passa a compreendê-lo melhor. E hoje, se você prestar atenção nesta palavra, você nunca mais duvidará deste e de tantos outros milagres de Jesus. E se você não se convencer, eu faço um desafio: se você não se convencer que Jesus tem poder para fazer o que fez, e não fez os milagres que fez, no fim da pregação eu deixo a caminhonete com você. Mas vai ter que lamber muita Bíblia e muita teologia para conseguir fazer o que a própria Bíblia falou. Quem é Jesus? Quem é este? Quem é Jesus? Quem é este? Eles perguntavam, eles clamavam. A Bíblia, ela responde de maneira clara: este é Jesus, o Cordeiro que foi morto inicialmente no Éden para salvar e dar salvação a Adão e Eva, tendo que ser morto um Cordeiro. Era Cristo. Cristo é o Cordeiro que foi morto. Também no Apocalipse ele mesmo diz: eu estive morto e revivi, ressuscitei. Quem é
Jesus? Você quer saber mesmo quem é Jesus? Está interessado? Ouça então quem é Jesus. Jesus era o tabernáculo de Moisés no deserto. Jesus era o cordeiro pascal. Jesus era a serpente de bronze que Moisés levantou para curar aqueles que foram picados por serpentes. Jesus é aquele que, segundo a Bíblia, esmagará a cabeça da serpente. Aqui eu tenho que tomar cuidado, porque já tem uma serpente aí que diz que morre só se esmagar a sua cabeça, e eu não quero entrar em assunto político. Mas Jesus é aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno e imortal, e que não precisa repetir sacrifícios. Jesus é o sacerdote eterno. Jesus é a maravilha de Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote e único mediador entre Deus e os homens. Há uma piadinha no Facebook que eu gosto muito, porque ela está certa. Eu fiz história da igreja e teologia e sei que ela está certa. Em todos os tempos e em todos os lugares. Jesus é o caminho, mas a igreja é o pedágio. E esse é o problema da religião. Jesus não autorizou fazer igrejas. Ele não disse que iria construir igrejas, instituir igrejas, nenhuma igreja. O que Jesus disse foi: eu edificarei a minha igreja sobre a confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então cuidado com a religião. Cuidado com o falso profeta. Cuidado com a mentira para enganar e roubar, como diz a profecia. Ai dos pastores, ai dos fariseus hipócritas que não entram e não deixam entrar. Ai de vocês pastores que só roubam o dízimo das ovelhas. A Bíblia disse de maneira bem clara, Jesus falou aos discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas ele os advertiu: de graça recebestes e de graça dai. Portanto mentem e são falsos profetas todos aqueles que mercadejam a palavra de Deus. Mentem todos os falsos pastores televisivos que querem pedir dinheiro para as pessoas. É interessante, todos eles falam em nome de amor, mas o número da conta corrente bancária está lá. Alguns têm 2, 3. Fujam disso, como disse Paulo a Timóteo. Foge, vai para Jesus. Você tem que entrar pela porta da igreja? Tem. Mas sabe qual igreja que você tem que entrar pela porta? É a única igreja verdadeira de Jesus. Porque ele disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Isso é evangelho, não é religião. A religião afasta de Deus e nos torna orgulhosos por aquilo que fizemos. É tudo que o diabo quer, para que nós não aprendamos que a salvação é de graça, e é pela graça e pelo poder de Deus, e Ele dá a quem Ele quer. Está lá em Efésios: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Jesus era a coluna de nuvem e de fogo que protegia o povo de Israel. Quem é Jesus? Jesus é a água que jorrou da pedra, e por isso ele diz: eu sou a água da vida. Jesus é o pão que desceu do céu e saciou a fome do seu povo. Jesus é o quarto homem que andava na fornalha de fogo com os amigos de Daniel. Ele estava lá. Muitas pessoas se enganam achando que Jesus só se revela no Novo Testamento. Falta de conhecimento, falta de uma boa teologia, não doutrina. Porque a teologia é aquilo que a Bíblia diz, a interpretação profunda e correta da Bíblia. Doutrina é aquilo que a religião quer. Há uma diferença muito grande. Por isso existe teologia e teologia confessional. Na confessional cada um tem a sua. Essa aqui é a verdade. Jesus é o servo sofredor em Isaías. Jesus é aquele que foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria de modo miraculoso. Jesus é aquele bebê que estava na manjedoura em Belém. Jesus é Deus encarnado. Jesus é aquele que esteve no templo de Jerusalém com apenas 12 anos de idade, deixando boquiabertos e admirados os doutores da lei. Jesus é aquele que derrotou e venceu o diabo na tentação do deserto. Jesus é aquele de quem o próprio Deus diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus é aquele sobre quem estava o Espírito do Senhor. Jesus é aquele que foi ungido, escolhido de Deus, por isso seu nome é Jesus, o Cristo. Cristo é grego,
significa ungido. Jesus é aquele que veio e anunciou as boas novas aos pobres. Ele proclamou libertação aos presos e é aquele que restaurou a vista aos cegos. Jesus cura. Jesus tem poder para curar. Ontem, hoje, sempre e eternamente. E se hoje Jesus quiser curar uma pessoa, um crente, Ele cura. Se Ele não quiser, ninguém cura. Mas Ele pode curar, Ele pode fazer o que quiser. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é poderoso. Na realidade, Ele disse, não que Ele é poderoso apenas, mas que depois da cruz e a ressurreição, Ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder. O poder de Cristo está acima de qualquer poder. Ele veio para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus é aquele que foi pregado na cruz, inocentemente, sem ter crime algum. Jesus é aquele que morreu na cruz, mas Jesus é aquele que venceu a morte, nos trazendo a vida eterna. Ontem eu evangelizava em São Miguel Paulista, na Avenida Pires do Rio, e senti o desejo, o Espírito me falou, fala com aquele senhor. Fui falar, coincidente, xará, também é Carlos. E aquele homem, quando eu cheguei neste ponto, era domingo da ressurreição, e fui explicar para ele o que era a morte e a ressurreição de Jesus, ele me respondeu assim, puxa pastor, a minha vida inteira eu assisti os filmes da Paixão de Cristo e eu ficava muito horrorizado com isso. Mas agora eu fico apavorado. Eu disse, por que o senhor está apavorado? Porque aquela cruz era minha. Eu falei, isso mesmo, o senhor entendeu a mensagem. A cruz era sua, era minha, era nossa. Cristo a assumiu em nosso lugar. Jesus é o que ressuscitou dos mortos. Jesus é o nosso companheiro nas estradas da vida, como ele fez com os discípulos no caminho do Senhor, e onde surgiu um hino tão maravilhoso, fica, Senhor, comigo, dado o nosso medo e precariedade neste mundo. Jesus é aquele homem que restaura os muros caídos da nossa existência humana. Jesus é o bom pastor, Jesus é o príncipe da paz, nosso Salvador eternamente vivo e poderoso para salvar, juiz escolhido por Deus, o justo juiz. Ele é nosso Salvador, Ele é o nosso sol da justiça. Jesus é aquele que apareceu como uma luz mais clara, mais brilhante, mais fulgurante do que o sol para o apóstolo São Paulo na estrada de Damasco. Jesus era aquela luz. Por isso a Bíblia diz, Jesus é a luz do mundo. Jesus é aquele homem que restaura toda a vida do seu povo, dos seus filhos, de todo aquele que nele crê. Jesus, diz a Bíblia, é Senhor, mais do que Senhor, Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Mais do que isso, Ele é o Rei do universo, não apenas da terra. Jesus é aquele que derramou suor e sangue no jardim de oração. Jesus, segundo a Bíblia, é o próprio Deus. Ele é o Criador do universo. Jesus é o nosso Criador e nosso Redentor. Ele é nosso irmão primogênito. Jesus é a cabeça da igreja, por isso a igreja é sua noiva. E por isso Ele anda no meio dela, conforme o Apocalipse. Ele é o Cordeiro que foi morto e que tira o pecado do mundo. Os cordeiros mortos na antiga aliança, no tabernáculo de Moisés, não tirava pecado nenhum. Foi preciso que o Filho de Deus, o próprio Deus, aqui estivesse para fazer isto. Quem é este? Patriarcas, profetas e os salmos falaram dele no Antigo Testamento. Ele é o centro das Escrituras Sagradas. No dizer do reverendo Paulo Fábio, Jesus é a chave hermenêutica dos evangelhos. Se você passar primeiro pela igreja para tentar chegar em Jesus, você corre um perigo muito sério de ficar pelo caminho. Por isso que Jesus falou, são hipócritas e fariseus, aos religiosos do seu tempo, e disse de maneira bem clara, eles não entram e não deixam entrar. Portanto, muito cuidado com o falso profeta, o falso pastor, o falso padre. Muito cuidado com isso. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E a mensagem maravilhosa, Ele é aquele Deus maravilhoso que nos amou. Por isso o Evangelho diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu resumiria quem é Jesus numa palavra: Jesus é o nosso tudo, e fora de Jesus nada tem valor.
Deixa a vida passar, perca a vida, perca tudo que você tiver que perder nessa vida, mas não perca a salvação, porque Jesus disse, é a palavra do Cristo que você às vezes diz que conhece, que respeita, que admira, mas não sabe que um dia ele falou isso e manda dizer para você: larga a porta, e estrada é o caminho que conduz para a perdição. E a maioria, são muitos os que vão para o inferno. E isto é palavra de Cristo, não é a palavra da igreja. Aliás, ultimamente, a igreja não emprega mais esta palavra, porque a igreja do presente século, do momento aqui no Brasil, ela não está com os olhos no céu e não está com os olhos em Jesus. Ela está com os olhos na terra e no bolso dos seus contribuintes. Esta que é a verdade. Virou, na realidade aqui no Brasil, uma verdadeira palhaçada no mundo evangélico. Esta que é a verdade. É preciso tomar cuidado. Cuidado com os falsos pastores, os falsos mestres, a falsa religião. Alguém me perguntou: pastor, como é que eu posso saber se eu estou sendo enganado ou não? Os caras falam tão bonito, emociona, eu acabo entregando tudo que eu tenho. Mas como é que eu vou saber se eu estou dando dízimo, uma contribuição para o pastor certo? Eu disse assim: primeiro, você não tem que dar dízimo para o pastor, você tem que dar dízimo para Deus. Então o primeiro critério é: entrou numa igreja, qualquer que seja ela, católica ou protestante, o ministro pediu dinheiro, sacrifício, alguma coisa para te dar bênção, salvação, levanta e vai embora. É falso profeta, é mentiroso. Tem que se pregar o evangelho, não a religião, não a igreja. A igreja não salva ninguém, quem salva é o evangelho, é Jesus, é a sua palavra pelo poder do Espírito Santo. Então, não perca mais tempo na sua vida correndo atrás de bênçãos materiais. Você também tem culpa nisso. Por um estelionato, eu sou advogado. O estelionato, ele só fecha, é o único crime que fecha se a vítima colaborar com o criminoso. É o único. Então toma cuidado, porque estelionato vem de estélio, né? Então ali, ó, aparência, de muitos lugares de acordo com a conveniência para enganar ou se esconder. Então é preciso tomar muito cuidado. E sendo tudo isso que eu acabei de dizer, preste uma atenção numa coisa: Jesus se esvaziou de tudo isso. E Jesus, por amor, única e exclusivamente por amor, decidiu vir aqui nos salvar. Que imenso amor, meu Deus, que amor imenso, que amor incomensurável, inimaginável, ou seja, é o amor de Deus, o amor de Deus que salva o pecador, a graça de Jesus que salva pelo seu poder. Há um hino muito antigo que eu gosto muito, que dizia: Ele salva, o poder de Cristo é absoluto, Ele salva um pecador apenas por meio de um olhar. Não precisa mais. É preciso então se esforçar para entrar pela porta estreita que conduz à salvação. E disse Jesus: ao contrário do que a porta que é larga, a minha porta é estreita. Ao contrário do caminho que é largo e espaçoso, o meu é apertado e difícil. Exige renúncia de muitas coisas e submissão incondicional a Jesus e sua palavra. Não é fácil viver assim. Tem que abandonar aquilo que nós gostamos no mundo, as nossas vaidades, a busca pela riqueza. Abandonar os prazeres que eu adoro tanto. Não que o Filho de Deus não tenha prazer, pode ter todos os prazeres, mas não prazeres carnais, que são feitos apenas para atender a lascívia, a gula, por exemplo. Do sexo não vou falar disso. Prazer, onde tiver só prazer, é hedonismo, e isso é pecado. Então volta para o caminho estreito. E Jesus diz: eu sou a porta, tem que passar por mim. E ele disse: antes de mim vieram, os que vieram são ladrões e roubadores. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Da mesma forma como me foi dito pela palavra de Deus: ai de você se não pegar o evangelho, também dito a você, ai de você se você recusar Jesus e o seu poder e a sua palavra. Cuidado com a religião. Pense em Jesus, vá a Jesus, volte para a Bíblia. Ultimamente a turma anda dizendo, né? A coisa está tão ruim que quando eu prego o evangelho e a pessoa me pergunta onde é a minha igreja, eu tenho dificuldade em falar. Não é porque eu não estou pregando igreja. Quando me pergunta que igreja que eu vou, eu digo para ele assim: olha, na hora certa, Jesus vai te encaminhar. Deixa isso com Jesus. Se você tentar escolher a igreja sozinho, você vai quebrar a cara. Realmente tem muita arapuca por aí. E arapucas bonitas e maravilhosas. Então você tem que tomar cuidado. Deixa que o Espírito te guie. Vá primeiro é Jesus.
E Jesus disse de maneira bem clara: é possível ter uma religião pessoal doméstica? Como não? Ele disse: quando você quiser orar, entra no teu quarto e fechada a porta, fala em secreto com o teu Deus, que em secreto te responderá. Tem pastor nessa história? Tem padre nessa história? Tem pai de santo nessa história? Tem não sei o que lá nessa... Não, é só você e Jesus. O papo é entre você e Jesus. E pode confiar, confie nele. Ele vai te salvar, ele vai te libertar. Mas primeiro, ele quer salvar a tua alma de todo o coração. E se você procurar encontrar solução somente para o seu problema material, você sempre será enganado e iludido pela falsa religião. Deixe Jesus te ajudar. Deixe Jesus tomar conta da tua vida, pelo seu Espírito te orientar e mostrar. E ele faz no secreto do teu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Se alguém quiser, eu tenho folhetos explicativos com quadro em miniatura. Se você quiser levar esse quadro para casa em miniatura, papel, pode vir aqui, é grátis, não paga nada. Eu sou pastor e não meu. Então podem vir aqui, podem entregar à vontade, que é para distribuir. Que Deus nos abençoe.
céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, e a dor que perturba minha alma te implora, venha acudir. De ondas do mal que me envolvem, quem me fará sair? Mereço, ó mestre, te rogo, venha acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. Meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem cedo ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai.